E olha só, a Polícia Civil iniciou hoje uma operação no estado de Goiás e também na cidade de Canápolis, lá em Minas Gerais, para o cumprimento de 12 medidas judiciais contra integrantes de uma torcida organizada chamada Força Jovem. Esse grupo, gente, ele é investigado por crimes de associação criminosa, lesão corporal e também 6 roubos. O Alexandre Paes está ao vivo na delegacia e traz para a gente agora mais informações. Alexandre, boa tarde para você. Olá, Jordeval, uma boa tarde para você, todos que nos assistem agora pelo TJ Goiás. Pois essa que é nomeada a Operação Virada de Jogo. Por isso que a gente veio entender, na verdade, como que se deu o início dessa investigação e também saber todo esse envolvimento da torcida, da Força Jovem, né, que tá ligada e associada a essa investigação de forma direta. Sobre esse assunto a gente conversa com o delegado Samuel, ele vai falar um pouquinho para a gente a respeito sobre isso. E, delegado, a gente começa querendo entender, na verdade, como que se deu o início dessa investigação contra esses integrantes da torcida organizada. Boa tarde. Boa tarde, sim. Importante destacar que essa operação foi antecipada já visando um clássico que teremos no próximo domingo, né? Já tínhamos monitorado algumas ações de ríspida entre os grupos, então a gente optou por antecipar essa operação. Ela iniciou as investigações especificamente em uma emboscada ocorrida no dia 26 de maio. Era um jogo do Vila Nova, os rapazes voltavam do jogo no bairro Goiás, em 2 veículos de aplicativo, quando foram interceptados por 3 veículos, já com os investigados, que portavam armas brancas. Eles roubaram todas as roupas dos rapazes, aparelhos celulares, e ainda espancaram uma das vítimas que sofreu diversas lesões na cabeça. Então a gente, de forma rápida, iniciou essas investigações. Observamos que eles fizeram algumas postagens antes do crime, falando que estariam, que eles chamam de pista, né? Ou seja, com o intuito de fazer emboscadas e ostentar após a ação os objetos como troféus nessa mesma rede. Então foram presos ontem os 6 investigados, 5 deles são formalmente inscritos na Força Jovem, que eles chamam de 2ª Legião, que abrange a região lá dos fatos. E as prisões ocorreram em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Alto Paraíso e a cidade lá de Minas Gerais. Então, é o seguinte, até o momento, responderão pelos crimes de associação criminosa, roubo majorado pelo concurso de pessoas e lesão corporal. Esses integrantes, eles já tinham algum tipo de passagem pela polícia por algum outros crimes? Sim, 2 deles já tinham passagem por tráfico de drogas, então são indivíduos que já têm uma certa experiência no crime, mas com certeza, com a prisão e a apreensão dos aparelhos telefônicos, a gente deve chegar, além de novos autores, que a gente até então sequer tinha conhecimento. É muito comum algumas vítimas não procurarem a delegacia para fazerem essas ocorrências, né? A polícia já tem uma noção de quantas pessoas podem estar envolvidas nessa associação, considerando que a Força Jovem ela é uma das grandes torcidas organizadas que a gente tem aqui no estado, né? A gente não pode fazer a objetivação da responsabilidade, né? Uma coisa é a torcida Força Jovem, outra coisa são grupos dentro dela que praticam crimes. Esse grupo especificamente, em que pese 5 deles serem formalmente filiados à Força Jovem, a gente não pode botar a responsabilidade à torcida, né? Só que são indivíduos que a gente vê muito ligados, basta ver o vasto material de roupas que foram apreendidos. Um deles tem poder de comando, é um que eles chamam de liderança lá da região. Então, isso é importante para mostrar que é um vínculo associativo, não foi um grupo que se reuniu para a prática eventual de um crime. Por isso que respondem pelo crime de associação criminosa. Eles utilizaram essas da torcida adversária como troféus, para falar que eles conseguiram meio que menosprezar, né? Por conta que a gente sabe que essas torcidas organizadas, delegados, de certa maneira, elas demandam um grande espaço aqui. Às vezes, muitos deles vão para esses jogos de futebol. Tem o clássico que vai acontecer no fim de semana. E como é que fica essa situação assim, da investigação? Vocês chegaram a identificar se eles já tinham algum planejado para esse clássico que vai acontecer ou não? Eles ficam se ameaçando em grupos de rede social e grupos de WhatsApp. Muito comum as lideranças ter o contato da outra liderança que é rival. Quando eles praticam um crime, eles chegam até a situação de mandar para o grupo rival, acabamos de pegar seus meninos. Então, fica essa guerra, essa disputa de gangues. E nisso aí tem pessoas que estão no meio disso que não tem nada a ver. Nessa ação, tínhamos 2 motoristas de aplicativo que estavam trabalhando. Então, por isso que essa ação a gente antecipou antes do clássico, porque são indivíduos que têm poder de comando. Então, é um recado importante para os pares que queiram ou planejam ações iguais, né?
Ok, delegado, muitíssimo obrigado pela participação e pelo esclarecimento dessa investigação que é nomeada Operação Virada de Jogo, justamente por estar investigando esse pequeno grupo que alguns dos integrantes fazem parte da torcida organizada e da Força Jovem, né, Jordebá? E a gente espera que tudo isso aí se desencadeie e que eles continuem aí pagando as penalidades que eles detêm. Até porque no fim de semana tem clássico do futebol, Goiás e Vila Nova, mas a gente também vai ter a segurança reforçada nesses clássicos que acontecem aqui em Goiânia. Eu volto com você aí no estúdio.